Olá, começa agora mais uma edição do Câmara Rio Debate. O tema é El Niño versus Laninha. Eu recebo aqui no estúdio 3 convidados que têm muito o que nos ensinar. Eu começo as apresentações com o professor Júlio César da Silva, engenheiro civil e professor do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu recebo também Wanderson Luiz Silva, meteorologista e doutor de Engenharia Civil. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer. E para completar o time de convidados, recebemos também Leandro Chagas, gerente de monitoramento da Defesa Civil Municipal. Olá. Seja bem-vindo. Um prazer participar. El Niño e Laninha. Onde estamos e para onde vamos? Como acontece essa mudança? Em que período? Se de um lado tem chuva e calor, do outro surge a possibilidade de uma trégua. Vamos conhecer as consequências deste fenômeno. Guaratiba, na zona oeste, no Rio, ficou em evidência durante o verão carioca. O bairro registrou as mais altas sensações térmicas da cidade, ultrapassando 60 graus. O maior valor desde 2014, quando o Sistema Alerta Rio começou a fazer a medição. Quase morri, insuportável. Nunca vi um calor desse, foi terrível. Não saí debaixo do chuveiro. A gente só ficava só no ar-condicionado, só em casa, e para sair nas ruas com aquele sol, pelo amor de Deus, estava muito quente mesmo. Eu saía pelo menos depois das 5 horas, porque eu não aguentava. Produtor rural e ativista ambiental, Tarcísio Teixeira mora no local e relata os efeitos das altas temperaturas. Como produtor rural, a nossa região vem sofrendo bastante por causa das mudanças climáticas, né? Então eu quero, aos poucos, pedir à população que também se una também à questão ambiental. Nós precisamos também conter, fazer a nossa parte, reflorestar, plantar árvore, porque da forma que está, a gente daqui a pouco vai remar sentido ao colapso, né? Depois de bater o recorde de 62,3 graus de calor, agora a situação aqui em Guaratiba deve melhorar com a chegada da Laninha. Enquanto o El Niño aquece o Oceano Pacífico, a Laninha diminui a temperatura na superfície das águas. Os fenômenos El Niño e Laninha intrigam os cientistas no sentido de que não existe uma explicação muito clara da origem do aquecimento e o resfriamento do Oceano Atlântico e Pacífico em certos períodos, às vezes prolongados de meses e até passando disso. E são fenômenos que causam consequência muito grande no comportamento das chuvas e das tempestades, principalmente tropicais. A expectativa dos moradores é a chegada de um clima mais ameno. Mas enquanto aguardam, eles trabalham promovendo ações ambientais na região que podem ajudar a reduzir os impactos dos eventos climáticos cada vez mais frequentes. Dentro do movimento Eu Amo Guaratiba, que é um movimento de ambientalistas, pescadores, produtores rurais aqui da nossa região, a nossa contrarresposta foi justamente o projeto WhatsArvore, que é um projeto que visa a limpeza de manguezais, bem como plantio de árvores nativas, mudas, e também as árvores que são plantadas na casa das pessoas. Então, cada dia que passa, a gente precisa se adequar. As mudanças climáticas entraram no nosso calendário e veio para ficar. Então, quanto antes, nós precisamos tomar atitudes enérgicas para poder tirar, né, essa sensação ruim e também avançar com relação à melhoria. Bom, Júlio, depois de assistir essa matéria, a gente fica pensando, né? Ou seja, essas palavras são muito parecidas, né? Mas têm consequências diferentes e acabam assustando um pouco a população, né? Mas não há motivo para isso. Na realidade, o que a gente precisa sempre é pensar a cidade. Eu acho que a partir do momento que a gente planejar as ações que vão ser feitas mediante as condições climáticas existentes, né? Hoje em dia está muito em voga, quando a gente fala em projeto, falar de projetos, de soluções baseadas na natureza. Tem tudo a ver com esse momento. Acho que quando a gente fala de El Niño, Laninha, as pessoas ficam assim, assustadas com o movimento, mas eu acho que a preparação da sociedade, eu acho que a melhoria da cultura de gestão de risco é fundamental para a gente fazer entender o que seria isso, o que seria as consequências desses fenômenos
em relação ao que pode atingir a sociedade. Eu acho que isso tem que ficar mais claro para a sociedade. Eu acho que, a partir desse momento, acho que todos vão compreender disso e tomar as medidas necessárias para que a gente tenha menos impactos negativos aí quando acontecerem esses fenômenos, que são fenômenos recorrentes, que vão acontecer ao longo da dinâmica dessa atmosfera, que vão acontecer de qualquer forma. Wanderson, como é que a gente consegue se planejar? Onde é que a gente está? Bom, nesse momento a gente está com o El Niño, né? E como a gente estava discutindo, é um modo de variabilidade climática natural do planeta. Então, a gente convive com o El Niño e La Niña desde que o planeta, né, desde que a gente tem aí medições, pelo menos, que consegue detectar essas variações. Então, assim, falando de um ponto de vista um pouco mais atmosférico, né, o que a gente pode definir, El Niño e La Niña, lá no Oceano Pacífico Equatorial pode parecer um pouquinho longe da gente aqui, mas a atmosfera se conecta em ondas. Assim como a gente tem ondas no oceano, a gente tem ondas na atmosfera também, que mesmo acontecendo numa região distante, lá no Oceano Pacífico Equatorial, a gente tem teleconexões, que a gente tem essas influências do El Niño e La Niña aqui também no Brasil, né? E as regiões mais atingidas são justamente as regiões norte, nordeste e o sul do Brasil. Então tem o El Niño e La Niña. Mas, de fato, né, motivos para se preocupar, não, a gente não deveria ter, pelo menos, já que é um modo de variabilidade normal do clima. E a gente sabe, a gente pelo menos conhece bastante as consequências, né? Quais são as consequências que ele tem na circulação atmosférica e que tipo de anomalias ele pode trazer em termos de temperatura e precipitação. Leandro, a gente está preparado? Essa é a pergunta, né? Ou seja, se já está previsto, né? Como que a gente consegue administrar todas essas mudanças? Bom, esse tema é importantíssimo para a Defesa Civil. A questão meteorológica de chuvas na cidade é praticamente o carro-chefe da Defesa Civil no Rio de Janeiro em termos de prevenção, ações de monitoramento, resposta. E a gente sempre fala em redução de risco de desastres, porque, infelizmente, é impossível você acabar completamente com o desastre, uma vez que a gente tem pessoas vulneráveis morando numa cidade que, como qualquer outra, tem seus riscos, suas vulnerabilidades. Então, por exemplo, se a gente pensa em pessoas que moram em encostas, que ocuparam, por diversas razões, locais de risco de deslizamento, riscos de alagamento. Então, a gente sempre vai ter um cenário de risco, como qualquer outra cidade no mundo, mas a gente acredita que a cidade do Rio de Janeiro tem uma defesa civil que é referência em redução de risco de desastre, por diversas ações de prevenção, como o projeto Defesa Civil nas escolas, como o sistema de alerta e alarme comunitário para chuvas fortes, que foi o primeiro instalado no Brasil, né? A Defesa Civil do Rio de Janeiro foi referência entre 2010 e 2011. Então, apesar da gente não conseguir acabar com o desastre, a gente tem muitas ações que visam não só responder ao desastre, mas também criar uma cultura de prevenção na cidade do Rio de Janeiro para preparar as pessoas para uma vida mais segura. Júlio, são efeitos contrários e o importante é buscar esse equilíbrio, né? A gente tem um bom cenário? Então, o que acontece? Existem as questões vinculadas aí ao El Niño e La Niña, existem as questões também vinculadas às mudanças climáticas. Gostando ou não, elas acontecem com ou sem ação antrópica, no caso. E o que eu acho que a gente precisa fazer? A gente precisa adaptar as nossas soluções de engenharia. Quer dizer, a gente precisa pensar a cidade, a gente precisa transformar a cidade à medida que essa dinâmica vai mudando, que é natural. Como o próprio Wanderson mencionou, a gente já conhece bem esses fenômenos, a gente já sabe o que vai acontecer. O que muitas vezes falta é a gente ter regiões onde não estão preparadas para receber esses fenômenos. E aí, justamente, essas regiões são regiões onde as pessoas são mais atingidas. Infelizmente, existe uma questão da injustiça social, onde pessoas vão habitar locais de menor infraestrutura. O que a gente precisa fazer? A gente precisa melhorar a infraestrutura de habitação de tal forma que a gente consiga receber essas mudanças, esses eventos de tal forma, minimizando, na verdade, esses efeitos catastróficos em alguns momentos, tá? Mas é importante que a gente prepare melhor as nossas condições aí de obras de um modo geral. Eu acho que com isso a gente vai avançar. Qual que é o problema disso tudo? É que a dinâmica vai mudando e a gente precisa adaptar. Então, o que a gente fez no passado, em alguns momentos a gente precisa melhorar. O uso e ocupação do solo, ele vai se alterando com o tempo. E ao mesmo tempo que a gente vai ter esses fenômenos acontecendo. Wanderson, nós estamos no El Niño, ou seja, ele começou em outubro, né, do ano passado, teve o auge em janeiro, né, e vai até maio.
não é isso? Provavelmente até maio. Ele já começou a desenvolver na metade do ano passado, em torno de junho e julho, ganhou intensidade máxima entre dezembro e janeiro, né, dezembro do ano passado e janeiro desse ano, agora já está na fase de decaimento. Né? Então, a gente está caminhando agora para uma fase que a gente chama de fase neutra. A gente não tem nem El Niño, nem Laninha. É quando as temperaturas da superfície do mar lá no Oceano Pacífico Equatorial estão dentro da normalidade, pelo menos para a média histórica, né, a média climatológica. Mas já há previsões de que a gente vai ter uma reversão desse cenário e que a partir da próxima primavera, né, aqui no primavera do Hemisfério Sul, né, a gente já tenha já uma laninha se desenvolvendo e que o próximo verão já pode ser já com laninha. Mas então a gente vai ter aí El Niño com calor e chuva, né? O El Niño, aqui na região sudeste do Brasil, os efeitos deles são estão sendo bem mais estudados ainda, né? Os efeitos mais conhecidos deles são os extremos do país, mas o que a gente observa que El Niño tem mais aqui, o que a gente teve bastante ao longo do último ano e início desse, são a frequência e intensidade das zonas de calor. A gente teve muitas zonas de calor, mais do que o normal no ano passado, tanto atreladas ao fenômeno El Niño, quanto também no longo prazo. Se a gente analisar isso no longo prazo também, a gente pode colocar isso em relacionado às mudanças climáticas antropogênicas também. E no cenário de laninha, para a nossa região aqui do sudeste do Brasil, pelo menos, em geral a gente tem entradas maiores, uma frequência maior de entradas de frentes frias. A gente tem corredores de umidade que podem provocar mais precipitação, especialmente no verão, que é a época mais crítica, quando já chove mais mesmo. Mas é um cenário que tem que ser visto na previsão sazonal, que a gente fala, né, numa previsão de 3, 4 meses à frente, mas que a gente vai acompanhando no cenário da previsão meteorológica. Bom, Leandro, a cultura de risco ela ainda é muito frágil, superficial na sua avaliação? A gente acredita que na cidade do Rio, principalmente, ainda tem muito para melhorar, mas a gente conseguiu avançar muito nos últimos anos. A Defesa Civil, no geral, no Brasil, ela é relativamente recente. A gente tem 58 anos de Defesa Civil, que foi a primeira do estado do Rio de Janeiro, e a gente acredita que nas últimas décadas a gente evoluiu muito em relação à consciência de risco, principalmente na população mais vulnerável. A Defesa Civil realiza simulados de desocupação de áreas de risco de deslizamento. A gente tem núcleos de proteção e defesa civil, que são pessoas capacitadas com algumas noções importantes, como de primeiros socorros, em comunidades que têm risco de deslizamento. Então, a gente acredita que ainda tem muito para evoluir. A consciência de risco ainda precisa ser melhorada na população em geral, mas a gente acredita que, principalmente nas áreas mais vulneráveis, aquelas 103 comunidades, por exemplo, que têm sistema de alarme sonoro, as sirenes, a gente conseguiu evoluir muito. Hoje, as crianças, elas crescem na comunidade sabendo que tem uma sirene na área que tem o risco de deslizamento, que pode salvar a vida dela. E a gente costuma dizer que as crianças são excelentes amplificadores da cultura de prevenção, porque elas disseminam na escola, em casa. Júlio, recentemente a gente viveu aí um período de teste, né? Ou seja, a gente tinha o alerta de uma chuva intensa, mas que bom que não atingiu aqui a região metropolitana, mas algumas regiões, como região serrana, né, foram castigadas. É importante a gente desenvolver justamente essa prevenção, ou seja, comemorar o fato de que foi dado o alerta antes, que a gente teve condição de se preparar, né? Isso aí é fundamental. A frase que a gente usa nesse momento é a seguinte: prevenir é sempre o melhor remédio. Por mais que as pessoas acham que não funcionou, é muito pelo contrário, funcionou e funcionou muito bem. A partir do momento que você faz esse tipo de restrição ao uso, restrição do direito de ir e vir, é uma forma de você proteger as pessoas. E existe uma mudança, o próprio Wanderson já falou sobre isso, né? Existe uma dinâmica atmosférica que ela vai se alterando à medida que os eventos vão se aproximando. E, naturalmente, o evento ele se desviou um pouco e ele castigou muito a região serrana. E em alguns momentos aqui no Rio de Janeiro, em alguns locais também, algumas comunidades, tiveram sirenes sendo disparadas. Só que o evento não teve aquela intensidade tão grande como se previa, mas é uma questão da dinâmica, é um evento probabilístico, não é um evento determinístico. Hoje a gente já tem um sistema que, talvez o Wanderson pode falar um pouco mais disso, a gente já tem um radar meteorológico hoje instalado na cidade do Rio de Janeiro que já possibilita uma previsão um pouco melhor dessa proximidade desses eventos, mas é fundamental de toda vez que a gente tiver uma possibilidade de ter um evento de maior magnitude, que a gente resguarde as pessoas. E as pessoas têm que entender o seguinte: não é que não funcionou, funcionou bem, porque após um evento desse, que atingiu a região serrana e parte do Rio de Janeiro
por ter desviado, a gente não teve as pessoas sendo atingidas diretamente. Então é fundamental que a gente tenha isso. Eu espero que a população entenda isso e que passe a aderir a esse tipo de movimento, porque isso é fundamental. Eu posso até dizer que em outros eventos do passado, vou citar rapidamente aqui um evento, a passarela, por exemplo, lá, Tim Maia, por exemplo, se a gente tivesse feito uma restrição de uso naquele momento, a onda tinha batido lá naquela passarela, tinha derrubado a passarela e ninguém estaria naquela passarela, a gente não tinha tido 2 mortes, talvez a passarela já tinha sido colocada no local e a gente teria o uso de novo. Quer dizer, restringir o uso é fundamental para proteger pessoas. Então as pessoas têm que entender que isso é um movimento que cada vez mais isso é importante ser feito. Ok. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo e volta já. Fique com a gente. Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre El Niño versus Laninha. Bom, Wanderson, a gente precisa fazer um raio-x do nosso país, né? Com dimensões continentais, a gente vai ter diferentes consequências, né? Você já falou muito do Sudeste, mas certamente esse fenômeno ele começa a provocar impactos diferentes. Queria que você explicasse isso para a gente. Sim, com certeza. El Niño, né, começando pelo El Niño, a primeira coisa que a gente tem em mente é que a alteração da circulação atmosférica que o El Niño causa na região norte, na região nordeste do Brasil, é reduzir os acumulados de chuva, né? As chuvas já ficam abaixo da média. E é importante a gente entender que isso na escala climática, ou seja, na escala de médio prazo. Então, a gente vai ter eventos de chuva? Vai, alguns eventos pontuais de chuva. Mas no total, na média sazonal, na média dos meses, essa chuva vai ficar abaixo do normal. Em contrapartida, na região sul do Brasil, que foi o que a gente observou bastante também no segundo semestre do ano passado, aumenta a frequência e a intensidade de eventos extremos de precipitação. Então, a gente tem uma frequência maior de frentes frias, uma frequência maior de ciclones extratropicais também que atingem a região e provocam aquelas tempestades que a gente viu aí que, infelizmente, teve bastante prejuízo também, né, na região sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. A região centro-oeste fica neutra. Ela fica um pouco mais neutra. Às vezes, os impactos são secundários, ou seja, na região norte do Brasil tem menos chuva. Na região, no verão, a chuva que cai no sudeste e no centro-oeste do Brasil depende um pouco desse fluxo de umidade que vem da Amazônia. Então, se lá está com déficit de precipitação, déficit de umidade, a gente acaba sentindo um pouco também dessa falta de chuva. Laninha tem um cenário oposto. Laninha já provoca mais chuvas na região norte e nordeste do Brasil, especialmente no extremo norte dessas regiões, e no sul do Brasil a gente acaba tendo já chuvas abaixo da média. Leandro, como monitorar isso? De que forma isso acontece na prática? Por exemplo, na região sudeste, onde vocês atuam com mais atenção? Quais são as áreas de alerta aí que vocês têm? Essa é uma boa pergunta, porque para a Defesa Civil, o principal no primeiro momento é conhecer qual é o risco. Então, se a gente entende que a maior vulnerabilidade está relacionada a deslizamentos, a alagamentos, a gente primeiro precisa fazer um mapeamento dos pontos mais críticos, para depois começar a desenvolver programas, projetos, ações para atacar essas áreas, para preparar a população dessas áreas. Então, a cidade do Rio de Janeiro ela é muito acidentada. Ela tem 3 maciços importantes. A ocupação se deu de forma desordenada em algumas áreas, por questões históricas e sociais. E a gente sabe que a população mais vulnerável ela está justamente nessas áreas. Então, as ações de monitoramento, incluindo radar, as câmeras do Centro de Operações, o próprio serviço de meteorologia do Sistema Alerta Rio, tudo isso está voltado para a cidade como um todo, obviamente, mas principalmente para aqueles locais de maior risco, que são áreas passíveis de alagamento e de deslizamento na cidade do Rio de Janeiro. Júlio, como é que a gente consegue trazer todas essas informações para a população? Ou seja, que recado que você daria para as pessoas quando assistem uma notícia sobre esses fenômenos? Então, acho que as pessoas, por exemplo, esse último evento que a gente teve, a gente tem que ter um pouco cuidado, porque a gente estava conversando até antes do programa aqui, sobre assim, fique em casa. O ficar em casa é importante para as pessoas que estão em locais seguros. O ficar em casa para as pessoas que estão em área de vulnerabilidade, igual o próprio foi citado aqui, por exemplo, entendeu? É importante que a gente treine essas pessoas para elas saberem que elas estão em momentos, em locais que existe um certo risco à vulnerabilidade, por exemplo, desses eventos. E aí ela vai se importar de tal forma a se deslocar, por exemplo, em rotas de fuga e chegar em regiões seguras. O que é muito importante, eu acho, para essa população é entender
que, nesse momento, ela tem que, como se diz assim, absorver as informações dadas pelos canais, os principais canais de informação, no caso da Prefeitura, que é a Defesa Civil, que é o Centro de Monitoramento, acreditar nessas informações e tomar as devidas orientações, seguir as devidas orientações. Porque isso faz com que a gente tenha uma ordenação das pessoas e, automaticamente, a gente minimiza isso. Uma coisa que é importante sempre é pensar em gestão de risco, que é o que está se fazendo, o que está se preocupado em fazer. Porque gestão de crise é um problema, que é pós-evento catastrófico, é muito mais complexo, porque você já teve o atingimento das pessoas, perda de materiais, bens materiais e tudo mais. Então, eu acho que o recado aqui é o seguinte: a população tem que acreditar nas instituições que são responsáveis por esse tipo de monitoramento, principalmente, por exemplo, a Defesa Civil e os órgãos que estão vinculados a elas, por exemplo, o Centro de Monitoramento, no caso do Rio de Janeiro. Wanderson, a tendência de aquecimento global não muda, né? Fica inalterado, né? Com certeza. A gente tem tendência do último século, século XX, né, para o século XXI, a gente já teve um aumento de 1,09 graus Celsius na temperatura média global. Né, o que pode parecer pouco, mas isso já é muito significativo para modificar o balanço de energia do planeta e, consequentemente, isso muda o que a gente chama do nosso ciclo hidrológico. Né, falar de ciclo hidrológico é o ciclo da precipitação, né, formação de nuvens, escoamento superficial, subterrâneo que a gente tem no planeta inteiro. E as projeções, né, pelo menos dos cenários mais recentes do painel intergovernamental para mudanças climáticas, o IPCC, indicam que a gente vai continuar com esse aquecimento ainda ao longo das próximas décadas. Dependendo dos cenários que a gente tem, né, de emissões de gases de efeito estufa, né, que os gases de efeito estufa, dependendo da quantidade que são injetados na atmosfera, a gente acaba tendo um aquecimento adicional. Né? São gases, como o nome já diz, que absorvem radiação infravermelha, e isso acaba aquecendo mais a atmosfera. Leandro, qual que é a expectativa de impacto ambiental, econômico, de um fenômeno como esse? Toda vez que a gente tem um evento extremo na cidade, a gente vê, através do centro de operações, onde a gente faz o monitoramento, que o impacto é muito grande, porque a gente tem paralisação na mobilidade, a gente tem várias complicações em relação a áreas mais afetadas. Se a gente tem que mobilizar muito do recurso público para atender determinadas áreas, também é um gasto importante que a própria prefeitura está empregando naquelas áreas. E, dependendo da hora que o evento ocorre, a gente tem uma situação importante no sentido de paralisar atividades comerciais. A gente sempre tenta mencionar que é importante a prevenção a esses eventos, que inclusive pode auxiliar nesse sentido, de prevenir certas perdas, né, econômicas, inclusive. A Defesa Civil, inclusive, ela faz um envio de alertas. Sempre que a gente tem informações a partir da meteorologia, por exemplo, que tem a previsão de uma chuva forte, a gente envia o SMS, que a população pode cadastrar através do envio do número do CEP para o número 4099. A pessoa já fica cadastrada para receber qualquer alerta da Defesa Civil. E o WhatsApp da Defesa Civil Nacional, através do número, o prefixo 61, 2034 4611. A pessoa pode se cadastrar e vai receber alertas que pode ajudar muito na rotina da cidade. Bom, aproveitando esse gancho, agora nós vamos conferir o depoimento do Gerardo Portela. Ele é doutor em gerenciamento de risco. Vamos ver. A recomendação nossa nesse momento é a prevenção. Procurar antecipar ao máximo possível. Reunir as condições para fazer a manutenção, faça. Reunir as condições para fazer prevenção, faça, porque a gente não sabe exatamente se as condições climáticas que a gente espera que vão permitir manutenção lá na frente, elas vão realmente se estabelecer como era sem o El Niño e sem o Laninha. Então, essas questões de alteração climática, né, decorrente desses fenômenos, El Niño e agora o Laninha, que deve acontecer no segundo semestre de 2024, elas têm, esses fenômenos têm repercussões assim capilarizadas na nossa infraestrutura. Algumas a gente já vai estudando e imaginando quais sejam, e outras são até surpreendentes. E nós vamos ver lá na frente, porque muitas vezes você não tem água, então você não pode abrir o aeroporto, porque sem água potável você não pode abrir o aeroporto, ou não tem energia elétrica, então você vai prejudicar também as linhas de metrô, as linhas de trem. Então, as coisas vão se aumentando. Você vai
você vai tendo situações, você marca, por exemplo, um evento público, um show, num período de temperatura amena, mas você tem uma onda de calor atípica e você acaba tendo ali até vítimas, as pessoas expostas a um calor extremo. Então, essas são as preocupações principais para aqueles que trabalham de maneira pragmática, prática, na gestão de riscos em grandes metrópoles e cidades. Bom, Júlio, um dos setores mais ameaçados é a agricultura, né? Certamente porque a gente tem aí faixas, né, com relação à nossa temperatura, nosso clima, né, e que são influenciados muito com relação a esses fenômenos. Já sabendo que a gente vai ter uma diminuição da intensidade de chuva e provavelmente uma redução dessa média, conforme aqui foi dito, inclusive, a gente tem que se preparar. Como que a gente vai preparar? Porque a gente pode ter diminuição de quê? De produção de safra, por uma falta, por exemplo, de irrigação, porque a gente tem que atualizar. E volta aquilo de novo, né? Não adianta eu preparar os meus projetos de irrigação para um certo período de intensidade de chuva, baseado nas séries históricas, se eu tenho em alguns momentos aumento e redução desse valor. E eu tenho que adaptar de novo meus projetos, tenho que adaptar minhas condições, por exemplo, de uso nesse momento. Então, na agricultura, tem que preocupar um pouco com isso, porque a gente viveu agora, foi citado bem aqui, inclusive, né? Nesse momento de janeiro, a gente viveu intensidade de chuvas elevadas no sul e a gente baixou muito o nível de água no norte e nordeste também. Então, a gente tem essa mudança e a gente precisa estar ciente que essas alterações, a gente precisa fazer adaptações nas condições de irrigação. Essa condição de irrigação complementar, ela pode minimizar os efeitos que possam vir nessas condições de temperatura. Wanderson, a Laninha se projeta, então, para o segundo semestre, né? O que a gente pode esperar? Existe uma expectativa? O que vocês já conseguiram perceber? Então, para o próximo primavera e verão ainda está um pouquinho distante para a gente ter essa previsibilidade, né? Só que pela climatologia, pelos compostos climatológicos que a gente faz em relação El Niño e Laninha, em relação a Laninha, o que a gente tem é isso que o professor Júlio citou. Na região sul do Brasil, as temperaturas, a gente pode ter mais ondas de calor na região sul, confinadas mais na região sul, com chuvas abaixo da média, como aconteceu entre o final de 2021 e início de 2022, onde teve bastante prejuízo também na agricultura, especialmente do Rio Grande do Sul, devido a uma laninha que estava atuando naquele momento. E, por outro lado, a região norte do Brasil pode ter aí chuvas acima da média, né, volumes de chuvas mais acentuados que podem causar cheias dos rios, que pessoas, mais uma vez, população que fica em área mais de risco aí, pode sofrer com esse tipo de ameaça. Leandro, a partir de abril a gente tem essa fase de transição, né, chamada fase neutra. É justamente o momento em que vocês reforçam a atenção, justamente para evitar problemas? Sim, a prevenção que a gente faz é durante o ano inteiro, mas é importante justamente pegar os períodos um pouco menos críticos em relação aos eventos meteorológicos para a gente conseguir reforçar essa fase de preparação para o próximo período crítico. Mas é importante mencionar que grande parte das chuvas fortes que a gente teve nos últimos anos foi justamente em abril, no início de abril. Inclusive o Centro de Operações, o Radar Meteorológico, todos esses recursos foram adquiridos no Rio de Janeiro. Eles foram muito motivados pela chuva que ocorreu em abril de 2010, que impactou muito forte a cidade e acabou gerando uma série de recursos disponíveis para a gente monitorar e responder esse tipo de eventos. Bom, chegamos infelizmente ao final do programa, mas a gente queria ainda uma mensagem final de vocês. Começando contigo, Júlio. Então, acho que, de modo geral, o que é importante aí é que a população ela se prepare, né? E atenda às condições de levantamento das instituições em relação à questão da prevenção de riscos de desastres, né, vinculados aos eventos climatológicos e tudo mais, e que, de uma certa forma, ela se adequa a essas condições e fique ciente dos eventos aí, por exemplo, que a gente tem e das formas que a gente tem de comunicação. O Leandro falou bem, eu também tenho eu sou adepto aí, por exemplo, o cadastro, eu recebo SMS, por exemplo, a população pode se cadastrar, acho que deve se cadastrar nesses canais para ter informações, ela deve estar ciente sobre isso. E o que é importante é o seguinte, as mudanças climáticas também elas vão acontecer pela dinâmica da atmosfera. Esses eventos extremos, eles vão acontecer. O que a gente precisa, de modo geral, é adequar as nossas obras de engenharia de tal forma que elas consigam realmente solucionar, quer dizer, atender a sociedade. E que a sociedade cobre isso dos nossos governantes, dos nossos órgãos públicos em relação a esse quesito. Wanderson, sua conclusão.
Reforço as palavras do Júlio e realmente dá atenção a esses alertas meteorológicos em relação às previsões que são dadas. Hoje a gente tem modelos que a gente chama de modelos numéricos que fazem essa previsão do tempo muito mais avançados, muito mais aprimorados do que a gente tinha muito tempo atrás. Junto com a evolução da tecnologia, a gente tem uma precisão muito boa de poder, pelo menos qualitativamente, saber se a gente vai ter volumes de chuva muito expressivos no curto período em uma determinada região. Então, o alerta sempre é válido. Então, é sempre melhor prevenir do que remediar. E, realmente, as escalas climáticas e meteorológicas vão se encaixando. No longo prazo, as mudanças climáticas, elas influenciam os modos de variabilidade climática de médio prazo, que é o El Niño e Laninha. Tem projeções que indicam que mudanças climáticas podem fazer com que a gente tenha El Niños mais intensos e mais frequentes. E, ao mesmo tempo, os eventos meteorológicos extremos que acontecem no curto prazo, que a gente consegue detectar na escala de tempo, de poucos dias, também ficam mais frequentes e intensos. Leandro, sua conclusão. Eu queria deixar uma mensagem em relação à consciência da população em relação ao risco, A Defesa Civil sempre diz que a gente trabalha com um sistema. A Defesa Civil é um órgão do sistema de defesa civil, que faz a integração de todos os atores. Mas a população também tem um papel muito fundamental na prevenção. Quando ela deixa de jogar lixo numa encosta, quando ela começa a participar dos eventos de defesa civil nas comunidades, quando entra em contato com a Defesa Civil pelo número 99 para pedir um atendimento, tudo isso é a Defesa Civil atuando na própria comunidade. Então, a gente queria deixar essa mensagem de que a população precisa dar atenção para os alertas da Defesa Civil, para as mensagens do poder público, da Prefeitura, porque são informações que podem salvar a vida das pessoas. Ok. Bom, o Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Obrigado pela participação de todos vocês. Os endereços estão na tela para você. Até o próximo programa. Tchau.